já devem saber, como já devem ter imaginado, a animação Batman Cruzado Encapuzado criou uma nova versão do personagem Pinguim. E ao invés agora do personagem Pinguim ser aquele tradicional que você já conhece, que você já viu, que é aquele senhorzinho de idade, um pouco mais baixinho, narizinho e não sei o que, não sei o que, eles colocaram agora o personagem com uma mulher, então colocaram como feminina, né? E essa animação ela foi feita pela mesma galera, inclusive usam a mesma lógica, né? Os mesmos traços artísticos daquela série chamada The Animated Series, lá, que é aquela série do Batman, que há muito tempo atrás, era mais ou menos a década de 90, era feita pela Warner, se eu não me engano, acho que era pela Warner que era feito, e aí tinha essa animação que realmente é para mim, uma das melhores animações. Quem assistiu o Batman, a série animada do Batman, deve ter visto talvez no SBT, com aquela voz inconfundível do Márcio Seixas, o dublador Márcio Seixas, que dublou o Batman naquela época. Depois também ele veio dublar o Batman na fase da Liga da Justiça lá, e depois teve Liga da Justiça Sem Limites e tudo mais. Então tá aí. Então, basicamente, pega a mesma coisa. Claro que, apesar de pegar praticamente os mesmos traços, eu tô vendo aqui as imagens, apesar de pegar os mesmos traços, evidentemente que eles utilizam também as questões, o sombreamento e outros detalhes mais modernos. Então, ao mesmo tempo que você tem o traço antigo, você tem ainda a modernização desse traço, se assim a gente pode dizer. Então, a qualidade da animação realmente tá muito boa, e é interessante você ver então a mudança então do personagem Pinguim indo aí justamente para um personagem mais feminino. Como a gente sabe, isso tem virado tendência dentro do mercado geek. Alguns personagens que antes eram personagens masculinos passam a ser femininos, ou às vezes o contrário, ou às vezes você também tem uma mudança no sentido não só de gênero, mas às vezes também no sentido da própria coloração da pele, pensando na questão da inclusão social e tudo mais. Então, hoje em dia, você vê bastante tipo de coisa. Eu vejo que muitas das vezes algumas pessoas criticam, ficam criticando, elas têm os motivos delas para criticar, ou às vezes é simplesmente bobagem mesmo, fala coisa simplesmente por falar. Mas uma coisa que é muito importante, antes de criticar, é importante você assistir. Então, primeiro vá lá, assista a animação, e depois sim você passa a fazer alguma crítica e tudo mais, porque pode ser que às vezes uma troca dessa pode ter tirado um pouco a alma do personagem. Então isso é extremamente relativo, por esse motivo é importante que você primeiro veja, né? Às vezes eu vejo as pessoas, elas nem assistem o filme, nem assistem a série, nem se importam com o filme ou com a série, que teve lá a mudança, teve a troca de gênero, teve a troca de cor e tudo mais, e a pessoa tá lá criticando simplesmente por criticar, porque muitas das vezes a pessoa só quer dar a politizada dela lá e acabou. Então, em vez de você politizar, senta a bunda no sofá e começa a assistir. É muito mais fácil você fazer esse tipo de coisa do que ficar enchendo o saco. E outra coisa, ficar brigando na internet por causa de personagem de desenho animado, pelo amor de Deus, vai arrumar alguma coisa pra você fazer da sua vida, né? Por favor. Tem muito mais coisa importante que você se preocupar, sinceramente, o que a Warner tá fazendo com um determinado desenho ou não. E é isso aí, basicamente, tá? Tá aí, então, o recado. Outro assunto interessante também para a gente poder conversar agora é justamente sobre o clássico da Rockstar, que foi lançado no PlayStation 2, é o Bully. Ele foi adicionado, então, ao GTA Plus, né? E hoje é um dos jogos mais clássicos ali do PlayStation 2. Bully é meio que um jogo, meio um GTA de escola, digamos assim, né? Mas todo mundo conhece, né? Ele foi adicionado, então, ao catálogo da GTA Plus, que é o serviço justamente de assinatura da Rockstar Games, e ele foi adicionado, vai ser adicionado, melhor dizendo, no dia 20 de agosto. O jogo ele foi lançado originalmente em 2006, e aí ele segue a história que muita gente conhece e tudo mais. Então, tem uma possibilidade para você que nunca jogou Bully, mas vou ser bem honesto para você, para que eu vou assinar o GTA Plus se eu posso simplesmente ter a Game Pass? Não faz, na minha cabeça não entra eu assinar um serviço para ter acesso a alguns jogos claro, tudo bem, os jogos da Rockstar elas têm uma qualidade inacreditável, isso aí eu super concordo. Mas ainda assim eu acho que não vale a pena você assinar o serviço da Rockstar. Para mim, como eu sempre digo,
O melhor serviço de assinatura atualmente dos games é o Game Pass. Assinou o Game Pass, resolveu sua vida. Você tem videogame? Aliás, você tem computador? O computador tá ruim, tá capengando, não roda mais nada? Pega lá, todo mês, 50 acho que é R$ 59,90, que agora subiu o valor da assinatura. R$ 59,90 você paga e você consegue jogar ele diretamente na nuvem, sem a necessidade de você ter um computador de qualidade para você poder jogar. Então você consegue jogar a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem um input lag muito alto. Então você tem muitas vantagens com isso, além que se você tiver um computador mais ou menos que você consegue instalar alguns jogos, você também consegue instalar alguns jogos bacanas ali para você poder jogar. Sem contar que você que é jogador de League of Legends, você que infelizmente foi por esse caminho, tem também uma opção interessante. Pelo Game Pass, ele libera para você todos os campeões e libera várias outras vantagens, como boost de XP, enfim, são várias coisas que a Game Pass ela libera. Então, para alguns jogos, você também tem algumas vantagens por assinar a Game Pass. Eu só acho que comparado com o Prime, a Game Pass ela é um pouco fraca nesse sentido em relação a vantagens que ela pode entregar para jogos. Enquanto a Game Pass ela entrega uma vantagem ou outra mais simplificada, a Prime ela entrega vantagens muito melhores. E eu acho, sinceramente, que aí nesse caso, se você estiver pensando em vantagens, aí sim eu acho que a Prime vale mais a pena. A Prime também te dá alguns jogos todos os meses, nem sempre são jogos bons, às vezes são jogos muito antigos e tudo mais. Eu acho que a Game Pass vale mais a pena, porque jogos lançados pela Microsoft Studios vêm em Day One, a não ser que você assine a Game Pass Ultimate totalmente Ultimate, né? Se você assinar a versão standard, você não vai receber ali no Day One. Então tá aí a informação. Então para você, o jogo Bully, jogo bacana aí, muita gente jogou, eu não joguei, Bully sinceramente eu não joguei, tá aí então disponível na GTA Plus, serviço de assinatura da nossa querida Rockstar Games. Inclusive, eu baixei recentemente aí o Red Dead Redemption 2 para jogar e vamos ver como vai ser a minha experiência revisitando esse jogo, né? Um jogo incrível, maravilhoso. Sinceramente, se você for jogar, se você tiver a possibilidade de jogar Red Dead, eu aconselho. Aconselho jogue, porque, na minha opinião, um dos melhores jogos já feitos na história dos games. Tem outros jogos muito bons. The Legend of Zelda, Ocarina of Time é excelente também. Tem Red Dead que é muito bom. Tem vários jogos bons por aí, viu? Muitos jogos bons. Mas esse é inacreditável. Tem o Baldur's Gate também, o último que saiu, sensacional. Esse vale a pena, viu? O problema é que ele é quase 200 GB. Então você tem que ter um espacinho no seu computador aí. Principalmente se você for usar a versão Sea of Thieves, for usar a versão One Piece, tá ligado? Se você for usar pelo menos uns 200 GB aí no seu computador. E agora, pra gente finalizar as notícias, upscaling tem se tornado cada vez mais parte dos requisitos de jogos aí para computador. O que é o upscaling? Upscaling é o seguinte, vamos supor que você tem um monitor Full HD. Tem um computador lá e você tem um monitor Full HD. Só que a sua placa de vídeo, ela não suporta a rodar em Full HD, 1920 por 1080. Aí qual é o segredo? Você faz o que a gente chama de upscaling. Você vai colocar o jogo para rodar, por exemplo, em 720p, 1280 por 720. E aí, por meio do upscaling, ele vai meio que aumentar o tamanho do jogo, o tamanho da resolução do jogo. E aí, óbvio, você vai ter algumas perdas de qualidade? Sim. Você vai ter algumas perdas de qualidade, mas pelo menos você vai conseguir jogar ele numa resolução um pouco mais alta, sem fazer com que a sua placa de vídeo sofra. E existem alguns recursos que são bons para isso. Por exemplo, nas placas de vídeos atuais, se você for pegar das séries RTX, por exemplo, você consegue ter ali o DLSS. Atualmente, por exemplo, o DLSS 2 é o da NVIDIA. Já se você for falar da AMD, a placa seria as placas, né, as RX, igual eu tenho lá em casa, é a RX 7600, eu tenho lá a opção do FSR. O FSR é o Fidelity Super Resolution, que é uma outra opção também que você pode utilizar. E aí, a gente percebe que o que acontece? Os desenvolvedores, então, eles têm desenvolvido jogos, eles têm criado jogos com uma qualidade absurda para você colocar em telas 4K e tudo mais.
e aí eles já colocam para você automaticamente essa opção do FSR ou do DLSS, justamente já para você poder ativar. Quando você ativa esse tipo de opção, ele tem geralmente as opções ali, qualidade, equilibrado, e desempenho. Então, quando você coloca em qualidade, o foco do upscaling, do aumento da resolução, vai ser justamente em cima da qualidade para tentar manter a melhor qualidade possível. Quem é muito criterioso consegue ver. Eu hoje mesmo coloquei o Red Dead com o Fidelity Super Resolution, o FSR, e eu senti lá que na hora que os policiais davam um tiro, eu percebi que a fumaça dos policiais ficava meio quadriculado. Eu percebi que a lua estava meio quadriculada. Então, você tem alguns problemas ainda que precisam ser resolvidos. Eu não sei se isso aí é por conta da experiência que eu tenho com a AMD. Talvez o DLSS 2 da NVIDIA tenha uma qualidade melhor, vai saber. Eu nunca usei na NVIDIA. Mas tá aí. Hoje em dia, os jogos eles precisam obrigatoriamente, praticamente, ter o DLSS, o FSR, ou se você for usar o da Intel, o XeSS. E aí é aquela coisa. Sempre que possível, ative, tá? Justamente para você ter ali uma boa qualidade no seu jogo, aumentando um pouco mais a sua resolução, quem sabe, usando toda a sua resolução, sem fazer com que a sua placa de vídeo sofra horrores ali, tá certo? Então é isso, agora que a gente terminou as notícias.